Iniciamos hoje a leitura de um novo livro, Tormentos da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Introdução. Alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pensadores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atêm-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os incitem nos novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar nos arcanos do Criador. Estes são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham as fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, em outra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que é inabalável se lhes torna a fé. É um qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações más. Isso foi dito por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, da 52ª edição. Vamos adiante. Prefácio do autor. Tormentos da obsessão. A obsessão campeia na Terra em razão da inferioridade de alguns espíritos que nela habitam. Mundo de provas e expiações, conforme esclareceu Allan Kardec, é também bendita escola de recuperação e reeducação, onde se matriculam os calcetas e renitentes do mal, que crescerão no rumo da felicidade mediante o contributo das aflições que se lhes fazem indispensáveis. Alertados para o cumprimento dos deveres morais e espirituais que são parte do programa de crescimento interior de cada qual, somente alguns optam pelo comportamento saudável, o que constitui psicoterapia preventiva contra quaisquer aflições a que pudessem ser conduzidos. No entanto, aqueles que se tornam descuidados dos compromissos de autoiluminação e de paz enveredam pelas trilhas do abuso das faculdades orgânicas, emocionais e mentais, comprometendo-se lamentavelmente com as soberanas leis da vida, através da agressão e do desrespeito aos irmãos de marcha evolutiva. Não é, portanto, de estranhar que a inferioridade daqueles que sofrem injustiças e traições, enganos e perversidades os arme com os instrumentos covardes da vingança e da perseguição, quando desvestidos da indumentária carnal, para desforçarem-se, ou seja, para vingarem-se daqueles que, por sua vez, foram motivos de seu sofrimento. Compreendessem, porém, a necessidade do amor, superariam as ocorrências nefastas, desculpando os seus adversários, dando-lhes o ensejo para repararem o atentado praticado contra a consciência divina. No entanto,
porque também primários nos sentimentos, resolvem-se pelo desforço, ou seja, pela vingança, atirando-se nas rudes combates obsessivos, nos quais, por sua vez, tornam-se igualmente presas das paixões infelizes que combatem nos seus desafetos. A inteligência e o sentimento demonstram que é muito mais fácil amar e ser fiel, construir a paz, implantar o dever, realizar a própria e contribuir em favor da felicidade alheia, do que semear dissabor, cultivar a amargura, distender o ódio e o ressentimento. Não obstante, o egoísmo e a crueldade que ainda vigem nas criaturas humanas, quase em geral, respondem pela conduta doentia, impulsionando-as a desatinos e descalabros que se tornam responsáveis pela sua futura desdita. Negando-se aos sentimentos elevados, o ser transita pelos sítios tumultuados do desespero a que se entrega, quando poderia ascender aos planaltos da harmonia que o aguardam com plenitude. Enquanto permanece em estado do comportamento humano, as obsessões se transformam em verdadeiro flagelo para todos aqueles que se deixem aprisionar nas suas amarras. A obsessão apresenta-se sob muitos disfarces, tornando-se cada vez mais grave na sociedade atual, que teima em não a reconhecer nem a considerar. Religiosos, apegados a fanatismo injustificável, descartam-na, acreditando-se credenciados a saná-las, onde se manifeste mediante o poder da fé e autoridade que se atribui. Acadêmicos vinculados ao ceticismo em torno da imortalidade do espírito das diversas áreas em que se movimentam, especialmente nas denominadas ciências da alma, recusam-se a aceitá-la, convertendo o ser humano a uma situação reducionista, materialista, que a morte consome, aniquilando-o. Os não religiosos, embriagados pela ilusão dos sentidos ou portadores da empáfia, afirmam-se imunes à enfermidade traiçoeira por indiferença aos elevados fenômenos espirituais que se multiplicam, volumosos e são desconsiderados. Multidões desinformadas da realidade da vida banqueteiam-se na irresponsabilidade, comprometendo-se lamentavelmente através de condutas esdrúxulas e imorais, gerando futuras calamidades para cada um dos seus membros. O mesmo incontável número de adeptos do Espiritismo, com profundos esclarecimentos e orientação, não poucas vezes optam pela leviandade e arrogância, comprometendo-se com a retaguarda onde ficam em expectativa aqueles que foram iludidos, defraudados, maltratados pela sua insensatez. A vida sempre convoca à reparação todo aquele que se compromete, perturbando-lhe os estatutos superiores. Ninguém que defraude a ordem deixará de sofrer a consequência da atitude irrefletida. Cada ser humano conduz no ímã a cruz para o sofrimento ou a transforma em instrumento de ascensão, conforme se comporte durante o périplo terreno. Os sofrimentos que surpreendem os espíritos após desvestirem-se da roupagem física são decorrência natural dos seus próprios atos, assim como as alegrias e bênçãos que desfrutem. Não se tratam, portanto, os primeiros de punições severas impostas pela divindade, mas de processo natural de reparação, nem as outras de concessão gratuita oferecidas aos privilegiados. O amor vigia em tudo, facultando os equivocados os sublimes mecanismos para a reparação dos erros e a edificação do bem que se encontra ao alcance de todos. Podemos dizer, portanto, que a obsessão pode ser considerada como um choque de retorno da ação infeliz perpetrada contra alguém que enlouqueceu de dor e de revolta, necessitando de tratamento adequado e urgente. Este livro é mais um brado de alerta aos companheiros da trilha física para que não se descuidem dos deveres que nos dizem respeito em relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Toda semente de ódio deixada a esmo pelo caminho sempre se transforma em plantação de infelicidade, proporcionando colheita de amarguras. Somente o amor possui o recurso precioso para facultar harmonia e alegria de viver. Reunimos
da presente obra várias experiências que vivenciamos no Hospital Esperança em nossa esfera espiritual, no qual se encontram internados inúmeros irmãos, falidos e comprometidos com o seu próximo em lamentáveis estados de perturbação, sedentos uns de vingança, despedaçados outros pelas circunstâncias ultrizes e fatores de desespero a que se entregaram durante a reencarnação, após haverem abandonado os compromissos nobres que substituíram pela alucinação, pelo transtorno moral que se permitiram. Neste hospital espiritual encontram-se recolhidos especialmente pacientes que foram espiritistas fracassados. Graças à magnanimidade do benfeitor Eurípides Barçanufo, que o ergueu, dando-lhe condição de santuário para a saúde mental e moral, e o administra com incomparável abnegação, auxiliado por outros dedicados servidores do bem e da caridade. Apresentamos a narração de várias vidas e suas histórias reais, esperando se sensibilizem aqueles que nos honrarem com a atenção da sua leitura, auxiliando-os a não se permitirem comprometimentos desastrosos semelhantes. As experiências que recolhemos serão úteis a todos os indivíduos interessados na felicidade pessoal, porque os despertarão para elevados compromissos assumidos perante a consciência cósmica e os seus guias espirituais, antes do renascimento físico. Não obstante, para outros que conhecem a luminosa orientação do Espiritismo, serão mais vivas e penetrantes por demonstrarem que a crença é muito importante. No entanto, a vivência dos postulados exarados na codificação tem regime de urgência e não pode nem deve ser postergada. A muitos companheiros da lide espírita, as nossas informações causarão estranheza. A outros parecerão fantasias de mente em desalinho, porque não encontraram antes informações idênticas em detalhes das obras básicas da doutrina, esquecendo-se que o ilustre mestre de Lyon, Allan Kardec, afirmou que não estava apresentando a primeira nem a última palavra em torno dos temas que tratava, e que o futuro se encarregaria de confirmar o que estava exarado, ampliar as informações ou corrigir o que estivesse em desacordo com a ciência. Como nenhuma das afirmações doutrinárias, conforme las ofertou Allan Kardec, pode ser superada ou considerada inexata até este momento, é justo que se lhes possa adicionar novas lições espirituais, dando prosseguimento às memoráveis experiências de vidas do além-túmulo, quais as que se encontram na admirável obra O Céu e o Inferno, narradas com segurança da sua pena sábia e vigorosa. Esperando que a nossa contribuição espiritual possa auxiliar algum leitor que nos dignifique a sua atenção, consciente como estamos da responsabilidade que nos diz respeito, suplicamos as bênçãos do sublime terapeuta para todos nós, seus pacientes em recuperação. Salvador, 15 de janeiro de 2001, Manuel Filomeno de Miranda. Então, meus amigos, aqui ficou claro que esta obra trata especialmente de espíritas em tratamento no Hospital Esperança. Porque eu sempre digo e repito, ser reencarnacionista é muito fácil. Há muitos povos, há muitas culturas reencarnacionistas, mas ser espírita é outra coisa. Ser espírita é ser cristão todos os dias, todas as horas de nossos dias. É ter sempre em mente o dever, a correção de comportamentos e de pensamentos. Vamos aproveitar muito, vamos aprender muito com esta obra e conto com vocês para participarem de todo esse ensinamento. Por hoje ficamos aqui, aguardo vocês na sequência do nosso estudo. Até mais.